O Senhor, irmãos, eu não tenho feito vídeo ultimamente, porque eu não tenho tido tempo, né, para poder fazer isso, mas ainda vou programar uma maneira de fazer vídeos todo dia, ou de 2 em 2 dias, né, falando sempre de um assunto de escatologia, ou também outro assunto, desde que seja da Bíblia, né? E o que eu tenho visto, né, nos canais, inclusive canal que tem muitos seguidores, né, são as pessoas falando a respeito de Apocalipse num sentido assim material. Como vocês veem aqui, ó, eu digitei Anticristo, marca da besta. Mas se você fala disso, hein, rapaz, só fala de Apocalipse, Apocalipse. O canal é escatológico. O meu canal é escatologia. Falo também de outras coisas, né, que tem a ver com o Evangelho, mas especificamente é escatologia. Por isso eu estou abordando aqui essas matérias também que são escatologia. Inclusive escatologia é o que chama mais atenção, que eu tenho visto em outros canais também, né. Tem uma porta aqui fazendo um pouco de barulho, eu vou fechar aqui para não ficar rangendo. Pronto. E então, se eu digito ali, ó, Anticristo, marca da besta, olha o que vai acontecer. Vai aparecer aqui, ó, muitos assuntos. Olha isso. Católicos também falando a respeito, né? A opinião sobre o anticristo, tanto católico como evangélico, é a mesma coisa, né? Embora que tenha um segmento evangélico que fala que o anticristo é o Papa, agora estão mudando de ideia, né? Que é os adventistas, mas geralmente a ideia de que haverá um anticristo no final do mundo e que ele vai dominar sobre toda a terra, essa ideia é compartilhada entre os evangélicos, católicos e também outros segmentos, né? Inclusive também a religião muçulmana tem o tipo anticristo deles também, né, com base na Bíblia, mas não é o mesmo anticristo. Seria um tal de Dajjal, né, que seria o tal anticristo, com as feições estranhas, lá, um olho só, coisa desse tipo, né? Então sempre tem essa coisa do anticristo que vai dominar o mundo, né? Essa ideia é uma ideia antiga que veio. O mundo teve uma mudança no tipo de governo que é a ONU, né? Mas aí as interpretações continuaram sendo a mesma. Está impossibilitado agora de um homem sozinho governar o mundo, não tem jeito, porque ele tem que derrubar a ONU, ele tem que derrubar a democracia mundial, e isso é totalmente ilógico. É nessa tecla que eu tenho batido. Mas as pessoas continuam com essa ideia. Não, você não entende, rapaz, o anticristo vai dominar sobre a ONU. Gente, a ONU é a união de nações. Lá os cabeças das nações que votam. Eles vão votar para colocar um homem. E esse homem seria de que nação? Roma. Roma nem é relevante. E aí então eles votariam para colocar um homem no governo. Isso não tem lógica nenhuma, é claro que não. Aí não existiria mais a ONU, porque a ONU significa o quê? Organizações das Nações Unidas. Organização. Organização é o quê? É vários. Se é um homem que vai governar, não pode existir a ONU mais. Tem que ser extinta. Tem que acabar com a ONU. Isso é impossível. Para com essa ideia. Isso é retrógrado. Nós temos que ver o que está acontecendo, porque Jesus falou que quando a gente for interpretar uma profecia, o que tem que fazer? Você tem que observar o que está acontecendo vigente, agora. O que está acontecendo agora? No tempo que tinha os reis, a monarquia, a interpretação era óbvia, que era que um homem sozinho dominaria. Depois, já em 1945, por causa do Hitler,
foi fundada a ONU. Por quê? Para que um homem sozinho não governe mais o mundo, ou não tome nações. Agora é a união de nações. Né? Agora tem gente que fala assim, não, rapaz, você não entende, a ONU é boa. Claro que é. Eu concordo também. A ONU, alguém vai dizer, a ONU é que inibe, né, o desejo de que um ditador domine sobre o mundo. Concordo também. Por exemplo, se algum país, como por exemplo no Oriente Médio, ainda eles têm essa ideia, considerada antiga também, né, de que o Alcorão, né, os ensinamentos do Alcorão será ensinado no mundo inteiro, forçosamente, vão forçar as pessoas a aceitar o Alcorão, né, como eles fazem nos países lá do Oriente Médio, onde tem a lei de Sharia, né, e aí então vai ter um governante mundial, que seria o chefe, né, que impõe a lei de Sharia, né. Seria vários, mas ia ter um cabeça. É como a gente vê de vez em quando aí que a ONU, ou então algum governo, como foi o último agora, que foi me parece que foi a França, que matou o líder, né, desses extremistas, né. Então sempre tem o cabeça ali. Então daria certo nesse sentido, se um poder do Oriente Médio lá, que tem a ver com a religião do Islã, né, o extremista, né, islâmico, dominasse. Até tem uma interpretação que a gente vê na internet, esses vídeos que a gente vê, que já estão aceitando a ideia, né, de que o anticristo seria, né, alguém que pertence ao Islã, por causa da lei de Sharia, obrigar as pessoas a obedecer. Até tem interpretações sobre o que seria a marca da besta, né? Que seria a bandeira do Estado Islâmico. Agora o Estado Islâmico acabou, foi desfacelado pela ONU, né? E aí, então essa ideia aí está um pouco fraca agora, de que quando o Estado Islâmico estava forte, então, não, a marca da besta tem a ver com o Islã. Agora está um pouco fraco, né? Então é aquela coisa que lá vem a onda, todo mundo vai naquela onda, né? Os evangélicos. Aí lá vem outra onda, aí já vai para uma onda totalmente diferente, né? Ao contrário. Ou lá vem outra onda, aí vai. Os evangélicos ficam nessas coisas das ondas, vai indo pelas ondas. Antes era o poder islâmico que ia dominar o mundo, né? Agora o Estado Islâmico caiu, não tem mais poder, né? Tem aquele que tinha caído, né, e se levantou agora, que está governando sobre os Estados Unidos, saiu lá daquele país lá, né, e deixou lá por conta do Talibã. Então o Talibã, que estava fraco, agora é mais forte do que o Estado Islâmico, né? Então agora o que é? O Talibã vai dominar o mundo? Claro que não. Então pode ver que aí nos comentários aí dos vídeos, né, da onda, lá vem a onda. Então você pode ver que nesses vídeos agora pararam de falar que o Islã vai dominar o mundo, né? Pararam de falar, agora voltaram de novo na ideia de que o anticristo é um homem que pode ser de Roma, né? Ele pode ser ali da Europa, né? Tem alguns ainda que defendem que pode ser, inclusive eu vi aqui, ó, né, a foto dele aqui, que eles dizem que pode ser o anticristo, que eles aqui, ó, Macron, né? Essa ideia está quase fraquejando também. E ficam nessas ondas aí, em vez de ver a realidade. O que está acontecendo? Por quê? Nós temos que ver o que é que está ameaçando a vida espiritual, gente. A Bíblia ensina nesse sentido, é que o crente, o evangélico, né? Crente não, o evangélico, ele se tornou materialista. Na época que eu fui para a igreja evangélica, não era assim. Era mais espiritual. Então interpretávamos espiritualmente. Mas hoje a interpretação dos evangélicos é materialmente. Por quê? Porque eles se entregaram a essa coisa do materialismo. Então a pessoa interpreta o mundo de acordo com o que ele vive. E os evangélicos estão interpretando
o Apocalipse como uma coisa material. O anticristo seria o quê? É matéria, é um homem, é carne, é um homem que vai dominar o mundo. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação aqui. Inclusive eu já abri uma tela aqui que é só eu ir nela agora. Ó. Veja aqui. É um texto bíblico. Você pode ver aí. É Gênesis capítulo 11. Eu não estou falando da ONU. Rapaz, você está falando bobeira, alguém vai dizer. A ONU é boa. Claro que é. Eu também concordo. Porque a ONU inibe. Né? A ONU, ela faz e providencia meios para que não haja uma desordem no mundo. Eu também concordo. Também concordo. Materialmente falando, a ONU é uma bênção. Né? A ONU foi uma coisa criada para gerar paz, embora que não gere uma paz 100%, mas sim, eu concordo plenamente. Só que o que exalta a matéria prejudica o espiritual. Isso é que as pessoas não entendem. O que resguarda a matéria como prioridade destrói o espiritual. É isso que as pessoas não estão entendendo. Porque sempre vem com disfarce. Satanás disfarça. Se ele quer destruir alguém, principalmente aquilo que é relevante, que é a salvação da alma, ele não vai oferecer um sofrimento flagrante. Olha, é o seguinte, eu quero, um pensamento de Satanás assim, olha, eu quero destruir a alma, então eu vou fazer o quê? Eu vou torturar a matéria. Não. Ele vai dar o que a matéria quer, porque dando o que a matéria quer já destrói a alma. Isso é que as pessoas não entendem. As pessoas estão na igreja para ficar rico. As pessoas vão para a igreja para receber uma autoajuda. Olha, eu vou para a igreja e agora eu vou prosperar, hein? É isso que as igrejas mundanas, satânicas, ensinam. Como a Universal, né? Igreja da Graça, esses movimentos mundanos aí, né? Que embora agora está fraquejado, que é também do cowboy lá, né? Evangélico lá, que vende até chapéu, Valdemiro, né? E o outro lá também, que é daquela igreja Plenitude, do Poder de Deus lá, que está meio sumido também, né? Por causa da pandemia aí, eles foram expostos, né? Porque cura tudo, cura coisa nenhuma, é tudo mentira. Tudo para enganar e ficar rico, né? Às custas das pessoas, né? Então, as pessoas ficam vendo isso na televisão e isso entra para dentro e as pessoas começam a interpretar a Bíblia materialmente. Vira tudo matéria. E o espiritual se perde. Então, Satanás faz o quê? Oferece, né, adulações, né, oferece coisas que as pessoas buscam e querem, inclusive pessoas mundanas, né? Que os evangélicos também se tornaram mundanos, e aí destrói a alma. A pessoa perde o rumo, não segue mais os princípios. Por quê? O apóstolo Paulo escreveu a respeito. Ele escreveu o seguinte, olha, o espírito cobiça contra a carne, e a carne cobiça contra o espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquilo que é carnal é contrário ao que é espiritual. E o apóstolo Paulo também falou disso o seguinte, que o homem natural, o que é homem natural? É que interpreta carnalmente as coisas, como os evangélicos estão fazendo hoje. Ele não entende, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele, para o homem natural, as coisas de Deus parecem loucura. Loucura. O que é loucura? É uma coisa que está aquém do entendimento, né, humano. Então, a coisa espiritual é loucura. Então, quando eu digo aqui que o correr atrás de coisas da matéria que a igreja está ensinando é ir contra o Espírito, é ir contra a salvação proposta por Deus. Alguém diz, isso é loucura, rapaz.
Isso é loucura. Porque o fato de você estar bem com Deus é quando você está indo bem materialmente. Quando Deus está te socorrendo em tudo. E não é, gente. Não é. Veja que os apóstolos de Jesus Cristo, eles eram perseguidos e mortos. E eles estavam bem espiritualmente. O apóstolo Pedro, quando estava crucificado de cabeça para baixo, ali agonizando, ele estava bem espiritualmente. Estevão, que foi apedrejado, foi o primeiro mártir. Quando ele estava sendo apedrejado, morto, sangrando, ele estava bem espiritualmente. Então veja, gente, que é o contrário do que estão ensinando. Então a interpretação sobre quem é a besta também é nesse sentido. Não é como estão fazendo as interpretações. Por que eu busquei esse texto aqui? Porque eu vou falar de um exemplo. Temos um exemplo na Bíblia, porque tudo que acontece de cumprimento de profecia do Apocalipse, já aconteceu uma coisa semelhante no Antigo Testamento. Tanto é que o Apocalipse é composto de 404 versículos, tendo mais de 500 referências ao Antigo Testamento. Por que isso? Porque tudo que vai acontecer no final dos tempos, Deus fez com que houvesse uma referência no Antigo Testamento para a gente buscar e entender o que é vigente. Tem uma moto fazendo um barulho na rua aqui, atrapalhando a gravação, né? Então, nós buscamos no Antigo Testamento para entender o que é vigente, o que é da agora. E temos um exemplo da ONU no Antigo Testamento. Que exemplo que é esse? É esse aqui, ó, que está em Gênesis capítulo 11, que fala de Babel. Inclusive eu vou dar um zoom aqui para melhorar a leitura, né? Vocês que vão fazer a leitura no celular. Espera aí um pouquinho, deixa eu diminuir aqui e fazer focar, né? Porque eu estou gravando na tela, viu, do computador, por isso que não está tão bom assim. Então veja que eu precisava de arrumar um jeito de focar melhor, né? De fazer focar ali. Vamos ver se eu consigo focar. Aí, focou melhor agora, né? Mas eu vou ler, então quer dizer que o que está escrito aqui é só para fazer um acompanhamento, né? Ó o que diz. Diz o seguinte. É Gênesis capítulo 11. Eu vou acompanhar ali com lápis, que aí vai ficar, eu acho que vai focar. Vamos ver se foca. Olha. E era toda a terra, aqui vai falar de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, eles quem? Os povos da época, que não eram povos ainda, eles falavam uma mesma língua, né? Era o povo que existia na época do capítulo 11 de Gênesis. Ainda não tinha as nações, não existia várias línguas, idiomas, era um idioma só, né? Era de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear. Sinear é Babilônia, viu? Então a Babilônia não tinha sido fundada ainda. Então aqui estabeleceram, ó, a terra de Sinear. E habitaram ali. Depois que eles estavam um tempo ali, eles resolveram fazer uma coisa. Olha o que eles resolveram fazer. E disseram uns aos outros, eles conversando ali numa reunião, né? Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. Quer dizer, vamos fazer tijolos e vamos queimá-los bem para ficar resistente. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos uma cidade e uma torre. Veja que não é só uma torre, gente, ó. Edifiquemos uma cidade e uma torre. Tá vendo? É uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamo
nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. Então, vou comentar isso. O que acontece? Eles se juntaram ali e tiveram uma ideia. Disseram uns aos outros: vamos fazer uma cidade e uma torre. Por que a torre, gente? Por que essa torre? Porque eles eram adeptos de leituras do céu. Eles liam as estrelas. Então eles iam fazer um observador, né? Um lugar para observar as estrelas. Como naquela época não existiam essas lentes que a gente conhece hoje, observatórios para poder ver as estrelas, então a torre facilitaria a observação das estrelas, para se orientar pelas estrelas. Se orientando pelas estrelas, pelos astros, eles iam ter orientação de como seguir a vida. Note que aí tem uma ideia de que eles não queriam obedecer os mandamentos de Deus. Eles não queriam seguir a Deus, eles queriam observar as estrelas, os planetas, para viver de como existe até hoje, né? Horóscopos. Né? Tem pessoa que não sai de casa sem ouvir o horóscopo, o que vai ser o dia. Hoje você vai ter um bom dia. Né? Então eles naquela época observavam as estrelas, os astros, para se orientar. Então se vê aí que eles eram adoradores de astros. Eles não estavam no caminho de Deus. Eles não queriam obedecer os ensinamentos de seus pais, né? Que eram os que seguiam a Deus na época, e ensinou seus filhos. Eles já estavam mudando de ideia. Eles já não estavam mais querendo obedecer a Deus. Então eles fizeram uma cidade e começaram a edificar essa torre, né? Ou ao mesmo tempo estava fazendo a cidade e a torre também, né? Então quando a gente vê filmes, né, a gente vê lá uma torre e eles morando nessa torre. Não, não era isso. É uma cidade e a torre. Claro que a torre é enorme, ia morar gente também na torre. Assim como morava gente nos muros da cidade, que eram construídas na antiguidade. Mas havia também uma cidade, que era muita gente. Então todo aquele povo não podia morar na torre. A torre era especificamente para observar os astros, para se orientar dali, né, através dos astros, para poder ter orientação para seguir a vida, o dia a dia. Não iriam obedecer a Deus, eles não queriam seguir a Deus. O que vemos hoje? Vamos converter para o nosso tempo. O que vemos hoje é que, com base no que aconteceu na antiguidade, que Deus espalhou os povos, né, e daí que se originou as línguas, né, as nações, né, resolveram, na nossa atualidade, que seria depois de 1945, né, fazer uma torre. Só que essa torre, da Torre de Babel, não seria feita de tijolos, né? Não seria feita, queimamos tijolos e vamos fazer uma torre. Não, essa torre é uma torre virtual, né? É o que se chama de globalização. Os povos se unem através da tecnologia. Os povos se unem através das suas constituições, dos países, né? Então, a Terra se junta através de uma coisa chamada democracia. E os direitos humanos é que são prevalecem. Ah, você é contra o direito humano? Claro que não. Os direitos humanos são muito bons. Só que acontece agora o que aconteceu lá, ali no capítulo 11 de Gênesis, que fez Deus interferir para poder espalhar eles. O quê? Eles não queriam obedecer a Deus, os princípios de Deus. Eles queriam, naquela época, criar uma nova constituição, uma constituição meramente material, onde não prevalecia a vontade de Deus. Então é isso. O anticristo, né, que é uma ideia antiga que foi adotado
até hoje, seria um homem que vai dominar o mundo e ele, por sua vez, vai colocar a sua lei e se esquece de um detalhe muito importante, que é que a ONU não vai permitir isso. E a ONU é um tipo de Torre de Babel que agora se estabeleceu, deu certo agora. Na antiguidade, Deus interferiu e espalhou os homens sobre a face da terra, porque eles queriam viver sem a presença de Deus. Eles queriam fazer as coisas decidindo entre si ideias de homens. Então, veja o que aconteceu aqui. Vamos ler aqui, ó. Olha aqui. E o Senhor disse: eis que o povo é um. É interessante essa leitura aqui, ó. Depois que eles estavam construindo a torre, né? Então Deus observou e disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Quer dizer, a torre, a cidade, a torre, né? Estava conseguindo já executar as suas ideias. E essa ideia, o que prevalecia era afastamento de Deus. Agora, não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Olha a preocupação de Deus, ó. O Senhor diz: eis que o povo é um. E o que temos hoje? ONU. Leia no sentido contrário para você ver o que está escrito. Está escrito uno. Uno. E não precisa também ler no sentido contrário. Se você for escrever ONU em inglês, você vai escrever uno. Uno é um. Ó, eis que o povo. Olha a dica aqui na palavra de Deus, gente. Olha a dica aqui em Gênesis 11. Eis que o povo é um. Inclusive tem uma propaganda da ONU que fala assim: nós somos um. É uma propaganda da ONU que eles falam: nós somos um. Um pensamento. Existe essa propaganda da ONU. Eis que o povo é um. Um é o quê? Uno. Uno é uma palavra, os três uma língua. O que acontece hoje é a mesma coisa. Hoje, todos estão falando a mesma língua, que é o inglês. Lá, se você for no Oriente Médio, lá as coisas, os comércios, lá está escrito na língua deles e embaixo está escrito em inglês. Hoje o mundo está falando uma mesma língua, que é o inglês. Ah, mas eu não sei falar inglês. Você não sabe porque você não aprendeu, mas você tem acesso se você quiser. Eu estou dizendo que em todo lugar que você for viajar, se você souber falar o inglês, você se comunica. Então hoje o mundo está falando a mesma língua. Quando eu era criança, eu lembro que era ensinado o francês. Na escola ensinava francês, não ensinava em inglês, ensinava francês. Depois começou a se ensinar o inglês nas escolas. E hoje a língua que prevalece é o inglês. Não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Veja, não haverá restrição. Quer dizer o quê? Eles não vão obedecer à vontade de Deus. Eles vão obedecer à vontade deles. É o que a ONU fez. As chamadas constituições dos países. Então a Bíblia não é mais prevalecente. A Bíblia é usada só para citar algum texto, dependendo, né, do lugar que eles se reunirem, se for, como, por exemplo, como lá nos Estados Unidos, tem essa coisa de pôr a mão sobre a Bíblia, jurar sobre a Bíblia, mas na verdade ali o que está sendo obedecido é a Constituição. A Bíblia é só uma coisa para exibição. Eles não obedecem à Bíblia. A Bíblia, por exemplo, diz o quê? Diz que não pode matar o seu próximo. E a Constituição diz o quê? Vai para a guerra e mata, porque não é pecado. Isso é que, em tese, né, é o que a Constituição diz. Se você for para a guerra e atirar em pessoas lá, você não comete pecado. Você está obedecendo a sua Constituição do seu país. Você está obedecendo a sua pátria. Então você pode matar, que Deus vai entender e não vai te condenar. Não é pecado você matar na guerra.
porque a Constituição manda, sendo que Jesus falou que aquele que matar é réu de juízo. Mas, segundo a interpretação da ONU, não. Se você matar pela Constituição, não é pecado. Então quer dizer que colocando a Constituição do país acima da Bíblia. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Quer dizer, a conversa que Deus teve lá foi o seguinte: olha, vamos descer e vamos confundir a língua. Vamos acabar com esse intento deles aí. Vamos espalhá-los pela face da terra. Porque Deus também pretendia espalhar o homem pela face da terra. Então, duas coisas erradas ele estava fazendo ali. Primeiro, desobedecendo a Deus no sentido de que eles tinham que se espalhar pela terra. Eles queriam se juntar num lugar só. Uma desobediência aí já. E outra desobediência, que eles não estavam observando a vontade de Deus. Eles queriam andar segundo a interpretação que eles faziam dos astros, das estrelas, se guiar por idolatrias. É isso. E hoje as pessoas são guiadas pela Constituição, pelo que o país, a Constituição do país diz. Aí eles querem adaptar isso à Bíblia. Inclusive eu vi um debate de um pastor, naquele programa Vejam Só, né, que é da HIT, do canal de televisão do R.R. Soares, um debate onde tinha um pastor, que ele era advogado também, ele estava ligado a essas coisas de Constituição a Constituição é ruim, então não, eu estou dizendo que não pode colocar mano a mano Constituição e Bíblia e querer dizer você, qual que eu vou obedecer? Aí você vai ver que prevalece obedecer a Constituição e não a Bíblia. Eu estou fazendo uma interpretação espiritual, entenda bem, não é material, não é política, é espiritual. A carne atenta contra o espírito atenta contra a carne. Se você for obedecer às regras materiais, você vai desobedecer às regras espirituais. É isso que eu estou dizendo e muita gente não entende isso. Acho que é loucura. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Hoje, a ideia do evangélico é totalmente errada, porque costumou ou aprendeu desde o princípio, se for um evangélico aí novo, desde o princípio aprendeu errado. Eu sou crente desde 1983 e naquela época não se ensinava como se ensina hoje, como se ensinou na década de 90, na década de 2000 também, né? Não, era ensinado totalmente diferente, era a separação do mundo, o crente tinha que viver separado do mundo. Hoje não, o crente ele se adapta ao mundo e quer que Deus ajuda ele a conquistar as coisas do mundo. É assim que estão ensinando hoje. Graças à Igreja Universal, à Igreja da Graça e essas igrejas mundanas porta larga aí. Então, veja bem, deixamos confundir a língua para que eles não entendam. E assim eles vão ter que se espalhar. Então ali que aconteceu? Eles começaram a juntar os grupinhos depois, que falavam a mesma língua, e começaram e se separaram. E aí eles espalharam, né, sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Aqui, ó. O que acontece hoje é a mesma coisa, vamos dizer assim, podemos usar como base a leitura do capítulo 11 de Gênesis, mas é uma coisa assim, avessa, mas tem a ver. Veja bem, naquela época lá, deu-se início às línguas, né, os idiomas, e hoje o que temos pega os idiomas todos, né, ou seja, as nações, para falar uma mesma língua. De novo, é a Babel, o que vemos. E Deus vai fazer o quê? A mesma coisa que fez aqui, ó. Veja que a Bíblia ensina de uma maneira que o que está acontecendo agora já aconteceu no passado. Essa é uma forma de Deus falar. Ele vai intervir. Deus vai intervir para espalhar, né, para acabar com essa edificação dessa torre, né, que é a união das nações. Deus vai espalhar de novo. Deus vai confundir. O Senhor Deus vai intervir nesse intento do homem de fazer as pessoas se esquecerem de Deus, de ter uma interpretação sem Deus. Alguém vai dizer assim, não rapaz, você é tonto, não é nada disso.
Que interpretação sem Deus? A ONU não proíbe igreja, a ONU não faz fechar a igreja, porque eles acham que é base é igreja, né? Igreja prédio, né? Não, ela não proíbe mesmo. O ensinamento é que faz as pessoas se afastar de Deus. Aí que está a marca na testa e na mão, a prática, o pensamento. O que a ONU faz? A ONU faz a pessoa pensar diferente. Por exemplo, a ONU ensina, principalmente na escola, né, permite e ensina na escola, sexo para criança. O que a Bíblia é contra esse tipo de coisa. Ensina o quê? Ensina que o pensamento é livre para pensar qualquer coisa, inclusive pensar coisas contra Deus. Por quê? Porque o Estado é laico. O Estado é sem Deus. Você não pode, por exemplo, querer obedecer a ONU ou o Estado, andar de acordo com as regras, se você querer defender os princípios de Deus. Você tem que esquecer que Deus existe. Você tem que tirar fora Deus. Por quê? Porque é laico. O que é laico? Laico é sem Deus. Não, rapaz, você não está entendendo. Laico não é sem Deus. Laico significa, assim, que não envolve religião. Que não envolve a Bíblia. Ué, se não envolve a Bíblia, não envolve a religião, então é sem Deus. É a mesma coisa. Basta o ponto de vista de interpretação. É sem Deus. Inclusive, se alguém, numa reunião dessas, né, que estão decidindo coisas políticas, alguém começar a citar, não devemos obedecer a Bíblia, alguém vai dizer, cala a boca, aqui é coisa séria, aqui não é Bíblia não, aqui é coisa séria, eles vão dizer. Entendeu? E vai fazer todo sentido para aqueles que estão ouvindo ali. Então veja que a Bíblia não é aceita. Tem um disfarce aí, porque os Estados Unidos é tido como evangélico, o país evangélico. Então é essa coisa, mas não passa de nostalgia. O juramento, colocar a mão sobre a bandeira, mas na prática não obedece. Eu vi o Barack Obama, tem inclusive vídeo na internet, se você for buscar aí. Barack Obama estava numa igreja, né? As igrejas evangélicas lá dos Estados Unidos também é tudo mundana. Então, pode ver que nos filmes dos Estados Unidos, quando passa algum filme assim, por exemplo, sobre assombração, ou sobre expulsão de demônio, algum filme, por exemplo, Exorcista, aqueles outros filmes semelhantes, você pode ver que eles não chamam pastores, eles chamam padres. Por quê? Porque os pastores lá são considerados mundanos, enganadores, trapaceiros, esse tipo de coisa. São considerados como são os agora aqui, né, no Brasil, né? Nos Estados Unidos começou antes. Então, veja que eles, os pastores, estão ligados à política também. Inclusive tem pastores políticos. E o Barack Obama estava numa dessas igrejas e alguém comentou no sentido, né, de por que não faz de acordo com a Bíblia e tal. Aí o Barack Obama falou, eu não posso fazer isso, nós não podemos fazer isso. Veja bem, se a nossa Constituição adotar uma interpretação como, por exemplo, o Sermão da Montanha, o Barack Obama falando, Sermão da Montanha, né, não resistai ao mal, né, e o Sermão da Montanha, por exemplo, lá, uma leitura, e fomos adaptar isso à nossa Constituição, nós seremos destruídos, ele falou. Então veja que não tem como você conciliar a Bíblia, os mandamentos de Jesus, com a Constituição, não tem como, esquece que não tem como. Então aí a tal coisa, é a carne contra o espírito contra a carne. É isso que as pessoas não entendem, que eu quero explicar para as pessoas. Que o anticristo, que a besta já está em ação, que é o que? Desviar a pessoa da salvação da alma. É isso que é a questão. Mas as pessoas não compreendem. Não entendem. E aí fica essa coisa de que a interpretação seria um homem, um poderoso homem que vai dominar sobre a terra e que vai impor uma lei dele, vai carimbar as pessoas na testa e na mão. E o que eu estou alertando é que já está acontecendo. Gente, isso já está acontecendo agora.
A besta já está no poder, já está para Jesus intervir, derrubar tudo isso. A vinda de Cristo está próxima, porque a besta já está no poder. Enquanto as pessoas ficam esperando que um homem vai governar sobre a terra, as pessoas não se preparam. As pessoas não se preparam e ficam esperando um homem dominar sobre a terra. Tipo assim, a hora que esse homem aparecer, aí eu me preparo. Aí eu me santifico, né? Aí eu fujo das coisas que ele vai propor. Não, gente, a besta já está no poder. E receber a marca é você concordar com isso. É você concordar com políticas. É você concordar com coisas da matéria. E não se dedicar à coisa espiritual. As coisas espirituais são contrárias às coisas da matéria, do material. É que deram uma interpretação, agora, material. Então quem conhece agora a igreja, ou conhece a Bíblia agora, vai interpretar segundo as ideias de agora. E não as ideias que era, por exemplo, aí de 40 anos atrás. Já estou há muito tempo aqui, vou ter que cortar. Depois eu volto a falar sobre o assunto, mas eu sei que é um assunto que não interessa para ninguém. Ninguém está interessado nisso. Né? As pessoas estão interessadas mais em autoajuda. É coisa que fica ali confortando a matéria. Né? E tem muitos problemas, eu sei que tem muitos problemas psicológicos, inclusive nas pessoas que precisam desse conforto na matéria. Então é aquilo que mesmo que a Bíblia diz, que no final dos tempos seria tempos trabalhosos, difíceis. Por quê? Porque o diabo planejou a coisa de uma maneira que colocou as pessoas numa situação que, para reverter isso, para fazer as pessoas entender as coisas espirituais, vai ser muito difícil. Por isso que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será? Porque Satanás planejou de um jeito que ele envolve o mundo inteiro no engano